noite. Bem-vindas ao nosso encontro de toda segunda, aqui, às 19h30, o Pausa Zen. Boa noite. Toda segunda-feira a gente está aqui, então, nessa série de lives. E essa já é a 23ª, o 23º encontro do Pausa Zen. Estamos juntas aqui na segunda-feira, iniciando a semana, trazendo um pouquinho de calma. É um momento para a gente se conectar com a nossa calma, praticar presença, atenção. E nós praticamos a partir de uma técnica que se chama Zentangle. É uma técnica fácil de praticar, relaxante, divertida. A partir de simples traços, nós vamos acalmando os nossos pensamentos. Alinhamos os pensamentos num pequeno pedaço de papel, pequenininho mesmo, 5x5, 9x9, e à medida que vamos trazendo os traços aqui para o papel, vamos alinhando também os nossos pensamentos. Então esse é o objetivo do Zentangle. É uma técnica que envolve desenho, mas é muito mais que desenho. E é isso que nós estamos praticando toda segunda-feira aqui. Então a gente vem de uma sequência aí de encontros. Fizemos um aquecimento para uma masterclass que se chamou Primavera em Traços. Quem quiser compartilhar comigo aqui, quem estava presente, o que acharam da masterclass. Então nós celebramos a chegada da primavera. Esse encontro foi na semana passada, no dia 25. Foi uma aula fechada, né? E quem participou, quem quiser compartilhar aqui a experiência que teve. Então nós celebramos a primavera, conectamos com a relação então da prática do Zentangle com esse momento da natureza, né, esse momento dessa estação da natureza, e o que representa também, não só fora, mas o que representa para nós, para cada uma de nós. Então esse momento de cuidar das nossas sementes, não só cuidar, mas trazer toda a sua potência, fazer florescer essas sementinhas que nós temos aqui guardadas como potenciais latentes dentro de nós. Então através de traços, como é que a gente floresce? Então a proposta é florescer através de traços, através da técnica do Zentangle. Então trazendo calma, conexão com a gente mesmo, e aí vamos buscar a nossa essência, a nossa autenticidade. Essa é a prática do Zentangle. No início foi um foco muito mais de relaxamento, alívio de estresse e ansiedade. Com o passar dos anos, com a prática, eu fui percebendo tantos outros benefícios, que é o que eu consigo perceber também em todas as outras praticantes e nas alunas aqui que seguem comigo no PECAM, no Permita que a Caneta Calme Sua Mente, no Férias pra Mente. Então começa com essa busca de aliviar estresse, ansiedade, sair do piloto automático, essa correria, né, do dia a dia, essa rotina que nos coloca nesse piloto automático e que muitas vezes nos força a uma desconexão da gente mesma. Então são tantos papéis que a gente assume, são máscaras que a gente tem que assumir, né, que vai incorporando e vai desconectando, de certa forma, de quem somos, da nossa essência, para atender aí papéis no nosso meio profissional, pessoal, né? E essa ferramenta, então, é um resgate. A gente se conectando, voltando para quem a gente é, buscando o nosso centro. Essa é a proposta. Essa é a proposta de florescer através dos traços, e não há momento mais propício para isso que a primavera, esse convite. A natureza nos mostra fora e nos ajuda a entender dentro. Simone trazendo aqui que foi linda. Fabiana, foi uma aula linda, gratidão, obrigada. A Rita, meia masterclass, obrigada meninas, obrigada pela presença de quem pode estar comigo ali ao vivo. A gravação, o replay, ele tá disponível, não por muito tempo, então quem perdeu e quiser aproveitar,
pode clicar no link da bio aqui, tá? E a gravação fica disponível por mais um período, mais uma semana ali ela fica disponível. Depois nós vamos retirar ali do link da bio, ok? Então aproveitem. E nós fizemos um trabalho muito bonito, nós fizemos uma telinha bem florida, fazendo referência às cores, às flores. É uma arte, claro, abstrata, mas a gente pode ir compondo e percebendo alguns elementos, canteiros, caminhos, flores. Foi isso que a gente trabalhou, então, um caminho que vai nos levar por esse jardim florido, vai nos convidar aí para florescer. E aí fizemos também um envelope para guardar a nossa telinha, a nossa arte, que a gente pode interpretar aqui como um convite para abrir a janela. Então deixa a luz entrar e venha percorrer este caminho. Foi uma masterclass muito bonita, muito sensível. Eu compartilhei muitos conteúdos profundos, simbólicos, filosóficos da técnica. Então a gente foi ali avançando, um passo por vez, um traço por vez. Está disponível, aproveitem, tá ali no link da bio. Mônica, boa noite. A Marcela, foi muito suave e bonita a masterclass, obrigada. Então eu vou virar aqui a tela, segurem aí. Aqui no Pausa Zen a gente traz sempre reflexões para a gente ir cultivando, né? Criando um movimento consciente para trazer paz e presença. É um trabalho contínuo que a gente tem que fazer, não basta uma única prática, né? Que nem banho, a gente toma banho todos os dias. Por que uma técnica que vai nos trazer relaxamento, alívio, né? Esse momento de conexão, a gente faria apenas uma única vez? Não, tem que trazer repetição, constância. E é isso que trabalhamos, que eu tenho demonstrado aqui toda segunda-feira também. Então vou virar aqui a câmera para mostrar algumas coisas para vocês. Segurem aí. Então, esse aqui que eu estava mostrando, né? O resultado da nossa prática, da Masterclass. Antes da prática propriamente dita, a gente veio desenvolvendo aqui. Então, recapitular um pouquinho a nossa trajetória. É bonito a gente parar, a gente aprecia o caminho que a gente vai percorrendo e a gente faz muito isso aqui na prática do Zentangle. Então, conforme vai trazendo os traços para o papel, a gente para, afasta a tela, gira a tela, aprecia o caminho, a arte que a gente está criando, né? Então, antes de chegar aqui nessa telinha, nós percorremos aí um caminho. Então, que iniciou lá no início do ano. Essa aqui nós fizemos, essa primeira telinha foi lá em março deste ano. Então, numa live do dia 3 de março, nós praticamos o Printemps. Depois, em lives na sequência, nós praticamos aqui o Flux. E então, praticamos também aqui o Fescue. Eu demonstrei numa live, até foi antes da Masterclass, o Floors. Né? E cada um destes desenhos que eu estou trazendo aqui para vocês, destes quadradinhos, eles têm nomes, são padrões, que nós chamamos de tangles. Tangles do Zentangle, que são emaranhados zen. Então, o trabalho do Zentangle é isso, através do desenho, dos emaranhados, dos traços, simples traços, a gente trabalhar esse estado zen. Que seria o estado zen? Um estado meditativo. Então, ele é uma meditação ativa através do desenho, através dos traços. E aí, um traço por vez, a gente vai acessando o que chamamos de um fluxo, né? O flow, um fluxo criativo, um traço por vez, que vamos sendo conduzidos ao longo da prática.
Então trabalhamos e gosto de imaginar que cada padrão desses é como se fosse uma letra do alfabeto. Então o A, o B, o C, o D, cada padrão uma letra. Podemos treinar individualmente, quando a gente treina caligrafia, quem lembra de caligrafia no colégio, então a gente tinha aquele caderno, né, as linhas, e aí a gente ia preenchendo uma linha com a mesma letra. Então aqui é o que a gente faz toda segunda-feira individualmente, uma telinha como se fosse uma letra. Estamos treinando a caligrafia. Então treinamos a caligrafia aqui do Printemps, trabalhamos a caligrafia do Flors, trabalhamos a caligrafia do Fescue. Opa, esse aqui é o Flux. Eu falei Flors, eu acho, né? Esse aqui é o Flors. Então não precisa se preocupar em decorar os nomes, por isso a dica que eu trago aqui sempre de escrever o nome do tangle, do padrão atrás, porque a gente não precisa decorar, né? Então a gente vai registrando, acessando aos poucos esse conhecimento, aos poucos, um tracinho por vez, tá? Então, em cada pausa zen, em cada live, treinamos uma letra. Depois eu fiz uma demonstração antes da Masterclass. Fiz uma demonstração aqui juntando as 4 letras, como é possível. Então, a gente dividi aqui em quadradinhos, fiz uma cruz, fiz 4 seções e que preenchemos cada uma com um dos padrões. Perceba que não racionalizamos muito aqui, não teve todo um trabalho de pensamento de como vou organizar o desenho, simplesmente segui uma divisão, nós chamamos de string aqui, dividimos em 4 partes e aí em cada região preenchemos com um. Então, se a gente não precisa pensar, ter alguma super ideia criativa de partida no início, isso nos facilita o processo, nos facilita a iniciar. E aí, ao contrário, a criatividade ela vai surgindo ao longo. Então, eu não preciso me sentir criativo para começar. Eu começo com orientações simples, orientações básicas, então a criatividade ela vai fluindo ao longo do processo. Então percebem, eu não preciso saber desenhar, eu faço padrões simples, traços elementares, linhas retas, arcos, linhas sinuosas, círculos. Eu não preciso ser super criativa, eu sigo orientações, sigo algumas divisões e a criatividade é aí que a gente vai trabalhando. E até porque todos, de certa forma, temos acesso a essa criatividade. O que nos falta é trabalhar como uma musculatura mesmo, né? Então, somos criativos. Quando criança, a gente tinha isso muito mais forte dentro de nós, essa capacidade de criar, imaginar, né? E parece que a gente vai perdendo isso um pouco. Então, é uma forma da gente resgatar essa potência que já temos dentro de nós. Essa capacidade de criar, de imaginar, né, de inventar. Então, é um processo todo gentil que vai desbloqueando, então, a nossa criatividade. Como resgatar algo que a gente já tem e que, por algum motivo, vai ficando perdido ao longo do caminho. E aí, na Masterclass, juntamos tudo isso. Então, a gente aprende as letras, quem sabe a gente junta em palavras. E aí a gente vai construindo aos poucos frases e a poesia vai surgindo. Então, é um caminho, vai se desbloqueando aos poucos, com a prática, né? E é de uma certa forma, posso dizer que tem uma magia nisso, porque quando percebemos com a repetição, trabalhando a partir de coisas tão simples, básicas, quando vemos, estamos compondo coisas tão bonitas. E a satisfação da gente ver ao final o que a gente é capaz de criar a partir da simplicidade, a partir do básico, preenche o nosso coração. E daí nos dá satisfação, vai aumentando a nossa autoconfiança para a gente seguir praticando um pouquinho mais a cada dia. E nutrindo isso. Então, como ela é uma telinha pequenininha, a gente pratica quando tenho menos tempo, pratico a menorzinha. Se eu tenho um pouco mais de tempo, eu pratico essa de 9x9, e aí vou inventando outras coisas. Conforme a gente tem tempo, a gente vai avançando. Mas o objetivo é ser sempre essas telinhas pequenininhas, porque
a ideia é começar e terminar num curto espaço de tempo. Então, se eu consigo iniciar uma atividade e se eu consigo concluir essa atividade, eu ativo um sentimento de satisfação. Então, eu consigo, né? Eu posso, eu consigo. E aí isso vai me motivando. Eu vou vendo os pequenos avanços, porque essa é a chave da motivação para a gente seguir praticando, é perceber os pequenos avanços. Então percebam que ao longo das práticas, desde o início do ano, quando começamos, também sempre dei a dica de colocar a data atrás. E é para a gente poder comparar os nossos pequenos avanços aos poucos. Então é uma técnica que é conduzida para ser gentil, livre de julgamento e sem comparação. Não me comparo com os demais, não me comparo com as colegas, com os professores. Eu comparo sim a minha própria caminhada. Então a minha telinha de hoje com a telinha que eu fiz semana passada, semana retrasada, e na anterior e assim por diante. Então é uma jornada, não é uma pílula única que nós vamos tomar e acessar a paz de forma milagrosa, acessar relaxamento, acessar tudo aquilo de bom que a gente busca desenvolver em nós mesmas. Vocês sabem, e eu não estou contando nenhuma novidade aqui, né? Esse milagre, ele não existe. Se alguém descobrir, por favor, me conte aqui, tá? Então, não é uma pílula mágica, é um trabalho de formiguinha, constância. Mas o que eu posso dizer para vocês é que não precisa de muito tempo no dia. Então, pequenas telas, alguns poucos traços, poucos minutos, acessamos hoje um pouco de calma. E amanhã podemos repetir e acessamos um pouquinho mais. Então, vamos gostando, vamos desenvolvendo esse hábito, essa rotina. É uma técnica muito bonita e cada quadradinho branco aqui, deixa eu pegar aqui, cada quadradinho branco é um convite, então, um convite para a gente respirar, se permitir pausar, se permitir respirar. Então, eu vou conseguir acessar tudo isso se assim eu me permitir. Eu faço convite. Mas a gente tem que se permitir acessar esses momentos, se permitir viver esses momentos. E essa é uma das chaves, né? Então, essa pequena tela branca, um lembrete, uma metáfora comparando a arte aqui no papel com os movimentos que a gente faz na vida. Então, cada dia é uma tela em branco. E o que a gente vai fazer com essa tela em branco? Que movimentos faremos? Que traços vamos imprimir? Que linhas vamos conectar? Que pontos vamos conectar? Então, com traços simples, que aparentemente parecem, nossa, que bobo, né, fazer isso. Mas ele trabalha uma camada energética muito sutil e aos poucos com uma filosofia bonita que nos ensina que não há erros aqui no papel. Tudo é uma oportunidade de aprendizado e um traço por vez. A gente vai avançando sim no caminho, vamos avançando, cuidando das nossas sementes e fazendo elas florescerem, crescerem e florescerem. Então essa filosofia não foi pensada à toa, ela é para conduzir de uma maneira gentil, sem racionalizar, mas assimilando os conhecimentos a partir da prática. Não é um conhecimento apenas intelectual, senão não adianta, né? Podemos ler tantos livros, se a gente não traz para a prática, não surte efeito nenhum. Então ele foi pensado para trabalhar e quebrar algumas crenças limitantes que trazemos dentro de nós. Crenças que nos ensinam ao longo de uma jornada que nem sempre é fácil para todas de nós, né? A vida, ela nos puxa bastante. Mas são crenças que vamos aprendendo, de que talvez a gente não seja suficiente, né? Nunca somos boas o suficiente, nunca temos o conhecimento suficiente, nunca somos criativas o suficiente, os meus traços não são bonitos o suficiente. Todas trazemos crenças limitantes. Mas será que é isso mesmo? Então, essa reflexão que a prática vai nos trazendo e vai nos mostrando um caminho alternativo, nos trazendo reflexões, que talvez essas crenças não sejam verdadeiras,
E vamos quebrando elas aos poucos. Nenhum movimento, como eu disse, é de um dia para o outro, mas vamos sim aos poucos trabalhando e percebendo os pequenos avanços, e não tem alegria maior que a gente perceber os nossos pequenos avanços. Então, tudo que tenho trazido aqui, tanto nas lives da Pausa Zen, quanto na Masterclass do Primavera em Traços, tem um caminho muito mais profundo que isso. A jornada ela pode se aprofundar ainda mais. Tá? A gente está só vendo a partir dessa janela. A gente ainda nem entrou para explorar tantas outras mais maravilhas que existem nesse caminho. E isso eu tenho certeza do que eu estou falando. É um caminho muito rico. Então a gente está vendo, o que eu estou trazendo aqui é só uma bordinha dele. Só letras isoladas. Quando a gente começa a conectar as palavras, a gente vai vendo a poesia surgir aqui. E aí não é só no papel. Então pensando em ampliar isso ainda mais, tá? Porque eu acho que todo mundo merece viver esses potenciais que a gente traz dentro. Sair um pouco da superfície, sabe? A gente está vivendo muito condicionado com padrões que tentam nos impor. Mas a vida é muito mais do que isso, muito mais do que seguir padrões. Então, pensando em tudo isso, eu criei um programa que ele se chama PECAM, Permita que a Caneta Calme Sua Mente. E ele é um programa de 1 ano. Foi o programa que eu apresentei dentro da Masterclass. Eu vou tirar algumas dúvidas aqui, se vocês tiverem também algum questionamento, pode deixar aqui nos comentários. Então, como é que funciona o PECAM? Bom, ele é 1 ano juntas, e aí eu guio vocês por esse caminho, tá? A gente vai crescendo juntas com uma guiança. Então, ele tem um módulo introdutório. Então, mesmo que você já pratique, já conheça Zentangle, aqui eu trago a filosofia pura. A filosofia que eu aprendi direto dos seus criadores. Então, eu fui lá nos Estados Unidos, eu tive contato com Rick Roberts, Maria Thomas, criadores do método, e aprendi na fonte toda a potência desse método. Então, eu criei aqui dentro do PECAM um módulo introdutório, aulas gravadas, um e-book, um passo a passo para você entender a base do Zentangle. Eu acho que a gente tem que entender a filosofia, a gente está desaprendendo, né, das bases. Então é importante a gente saber o que motivou, como funciona e como seguir nesse caminho, né, para potencializar a prática de fato. Então, aulas gravadas, e-book, o passo a passo no seu tempo. Você pode assistir aí no seu tempo. Além do módulo introdutório, tem... Opa, peraí. Me perdi de um papelzinho, gente. Segura aí. Achei. Aqui. Nossa, a parte mais importante, como é que eu ia perder? O clube Férias para a Mente. Um clube para a gente se encontrar ao vivo, online, são encontros quinzenais. Então, uma semana sim, uma semana não. Praticamos juntas, e aí eu vou guiar sempre uma prática, trazendo reflexões, uma filosofia, trazendo a parte estética conectada e os reflexos no nosso interior. O que a gente tira disso para, claro, fazer telinhas bonitas, porque a beleza importa, ela encanta os nossos olhos, mas quais são as camadas mais profundas por trás da prática? Então esse é um clube para a gente se encontrar, trocar experiências ao vivo. Vocês podem tirar dúvidas, tem um acesso direto comigo ali, tirar todas as dúvidas, fazer perguntas, né? É bem potente, é bem bonito. Cada aula é preparada de uma forma muito especial. E caso não consiga acompanhar ao vivo, elas sempre ficam gravadas e eu disponibilizo elas após ali a aula ao vivo, tá? Então, além do clube, tem a comunidade. E hoje a comunidade ela funciona num grupo de WhatsApp, um grupo bem respeitoso, um grupo muito bonito, muito potente. Cada Zentangler ali, ela compartilha a sua experiência, troca experiência da prática, da filosofia e também de técnicas, materiais, o que se descobre de materiais.
Então, é um local para a gente crescer juntas, né? Compartilhar, multiplicar, fortalecer e ampliar o nosso crescimento juntas. Então, é um grupo de Zentanglers de língua portuguesa. E para quem já acompanha, eu sei que tem muitas que acompanham o Zentangle, fora do Brasil também, porque esse movimento é mundial, né? Tem praticantes no mundo todo, existem vários grupos, várias comunidades nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, muitas da Ásia, mas aqui no Brasil, não sei se tem uma outra comunidade assim online, tá? Então, foi um sonho meu um dia ter colegas para trocar aqui no Brasil, falando português na minha língua, sem a dificuldade, a barreira, né, da linguagem. Então, esse sonho ele virou realidade, ele vem crescendo. Temos o grupo aqui de toda segunda-feira, um grupo aberto, mas o grupo fechado aqui ele é muito mais potente. Então a troca entre todas as Zentanglers e também eu vou trazendo ali, né, injetando ali algumas dicas, compartilhando alguns desafios. Eu diria que isso aqui é a cereja do bolo. Acho que pós-pandemia a gente vem vivendo um período de isolamento muito forte que se ficou, né? Teve aquele isolamento durante a pandemia, mas acabou mudando alguns hábitos nossos, rotinas, comportamentos, e percebo que muitas pessoas se sentem muito sozinhas. A gente poder achar o nosso grupo, um grupo que a gente pertence, é bonito, é especial. Então, um grupo para pertencer, um grupo para trocar, se encontrar com pessoas parecidas conosco, então que são sensíveis, que gostam de arte, pessoas que estão ali buscando um autodesenvolvimento, um autoconhecimento e se ajudando. Então, quando uma tem uma dificuldade, a outra compartilha a sua experiência e uma apoia a outra. É, de fato, a cereja do bolo do pecado. Permita que a caneta calme sua mente. Então, tem esses três pilares aqui, as aulas gravadas, a introdução explicando o método, o clube que eu organizo com os encontros quinzenais e a comunidade onde todas nós praticamos, trocamos experiências, o nosso espaço de encontro. E aí, além disso, então, percebendo como que as pessoas fluíam aqui no aprendizado, eu desenvolvi 3 bônus que eu entrego para vocês, que são alguns e-books, 2 e-books, o Catálogo Mestre de Tengos, o SOS Destrava, já pensando em algumas dificuldades que a gente encontra. É um ano, né? Então a gente viu todas as estações, primavera, verão, outono, inverno, momentos de expansão, momentos de recolhimento, momentos em que eu consigo acompanhar, momentos em que eu me recolho um pouco. Então é natural. Percebendo isso, a gente vê isso na natureza externa, é normal da nossa natureza interna também. Então, de uma forma gentil, conduzir isso para facilitar, então, quando a gente se sente que trava, quando a gente sente que perde o fluxo, como retomar isso. Então, tem o SOS Destrava, o Catálogo Mestre de Tengos, associando padrões a alguns estados mentais, que estados favorecem algum padrão que eu estou buscando de relaxamento, de criatividade. Então, ali eu associo e dou algumas dicas. Tem uma aula bonita também, gravada, um diário gráfico, que é para organizar. Afinal, essas telinhas que vamos criando, o que fazer com tantos papeizinhos, né? Que vamos colecionando, como organizar isso e potencializar. Então, um diário gráfico, podemos trazer anotações e fazer esse registro, né? Perceber ali a nossa evolução. E é um diário secreto, um diário em símbolos, através de traços. Então, uma dica de como organizar esse material e tornar essa trilha de aprendizado ainda mais potente. E, além disso, esses 3 bônus são muito, muito potentes, especiais. E, além disso, para as primeiras que se inscrevem, então, eu vou entregar na casa de cada uma um mini kit com materiais originais do Zentangle. Esses bônus foram pensados com muito carinho para tornar a experiência com a prática do Zentangle ainda mais especial, tá? Então, este é o PECAM, um programa que preparei com muito amor, com muito carinho,
para compartilhar essa técnica que mudou a minha jornada. E eu vejo mudar e impactar a jornada de muitas mulheres também, com muita sensibilidade, de uma forma potente. E não é terapia, mas é profundamente terapêutica esta técnica. E vou virar aqui de novo. Agora eu abro para quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta. Hoje, enquanto vocês colocam aqui, eu até compartilhei um pouquinho antes. Hoje é o Dia Mundial do Coração, então é um lembrete. E aí, pra gente cuidar do nosso órgão vital, coração, né? Aquele primeiro órgão que começa a pulsar aqui em nós, né? O nosso coração. E um lembrete também pra gente cuidar não só do coração, do órgão, mas do nosso coração energético, simbólico também, que nos conecta, né? Que nos conecta com o nosso lado mais elevado, com o nosso lado terreno aqui. Então, esse órgão que comanda as nossas emoções. A gente achava que a mente mandava no resto do corpo. Hoje se tem estudos científicos que o coração manda muito mais mensagem para a mente do que o contrário, né? Então, faço convite para vocês pensarem também aí com o coração, nesse convite que eu faço para vocês, para se juntarem ao PECAM. Ele é muito bonito, muito sensível. Nós trabalhamos, sim, o nosso campo eletromagnético, o campo do nosso coração. E a partir da mão, vamos destravando o coração e mandando mensagens, então, para nossa mente. De calma, de segurança, não precisamos lutar, fugir, né, que estamos bem. Vamos reprogramando aí alguns padrões mentais que temos. Um traço por vez. Então, deixa eu ler aqui algumas perguntas. Joelma, foi muito bom participar da Masterclass. Eu tive um dia muito difícil, me ajudou muito, embora eu não desenvolvi como gostaria, mas com toda certeza sai muito melhor, tranquila e feliz. Obrigada, Joelma. Eu adoro ler os comentários. Fabiana, obrigada por compartilhar conosco todas essas reflexões. Obrigada, Fabiana. Rose. Marcela é aluna do PECAM. Um grupo muito especial, de grandes aprendizados, cheio de inspirações. Recomendo. Obrigada, Marcela. Eu não sei, mas chegam pessoas muito especiais nesse grupo. Essas meninas são ouro. A Glair, vai ter prorrogação depois de um ano? Olha, gente, elas nem terminaram um ano e já estão pensando na prorrogação. Calma, gente. Olha a ansiedade. Adorei a Glair, obrigada. Ó, acho que não dá mais para ficar longe desse grupo. Gente, a gente cria uma relação de amizade muito bonita, muita troca bonita. E não sei o que estou falando, são as meninas aqui, ó. A Rita dizendo, também quero, a Glair, também quero prorrogação depois de um ano. Ó, Marcela, não mesmo, não dá para ficar longe do grupo. Fernanda, em que dia e hora acontecem os encontros quinzenais? Os encontros são às quartas-feiras, às 20 horas. O primeiro encontro vai ser, sem ser nessa quarta, na próxima, dia 8. É 8 de outubro? É, né? 8 de outubro. Sem ser nessa quarta, na próxima. Então, as inscrições ficam abertas até lá, tá? Não ficam por muito tempo, porque no dia 8 já vamos ter o primeiro encontro. Simone também é aluna, eu também. Ai, obrigada, meninos. A Mônica, o grupo é muito acolhedor, também não fico sem ele.
Vocês vão me fazer chorar aqui, hein? A Ieda. Boa pergunta da Glair. Ai, meninas, feliz com a presença de vocês aqui. Olha, Mônica, estamos fisicamente longe, mas muito unidas. É isso, online tem isso, né? Porque meu objetivo era juntar, integrar, né, o máximo de pessoas que estavam procurando por uma prática assim, leve, gentil, livre de julgamento. Então, o online ele nos facilita juntar e nos conectar, né? Independente de onde a gente esteja. E a gente percebe como tem pessoas parecidas com a gente. Isso é muito bonito, a gente chegar num grupo em que a gente se encontra, pessoas que estão procurando as mesmas coisas, mulheres fortes e sensíveis ao mesmo tempo. Titi, oi Titi, uma experiência doce, fértil, cheia de liberdade, direcionada, amo vocês. Vocês vão me fazer chorar de verdade. Ai, meninas. Então, ó, Simone, ainda quero ver o encontro presencial. Vai sair nosso encontro presencial. Bom, não tem mais o que acrescentar. As meninas já colocaram tudo aqui. É um grupo muito especial, vocês estão vendo. E é uma delícia fazer parte dele. Então, as minhas queridas Entanglers, nos encontramos 2 vezes por mês. E a troca do grupo do WhatsApp, ela é praticamente diária. Conforme vai surgindo as demandas, a gente vai colocando ali, né? E vamos respondendo cada uma no seu tempo, sem pressão, com tranquilidade, e vai fluindo de uma forma muito bonita essa trilha ao longo da nossa jornada nos Entangle. Tá? Vou convidar todas a fazer uma inspiração, uma expiração. Hoje não fizemos desenho aqui, fizemos um momento retrospectiva. Como eu disse, nos Entangle é muito importante, e na vida também, a gente fazer essas paradas para ir reconhecendo onde a gente está na trilha, o que já construímos até aqui. Já é a 23ª live, encontro do Pausa Zen. Já desenhamos muitos traços bonitos aqui juntas. E é muito especial a gente ir evoluindo, então, juntando esses traços, juntando as letrinhas, construindo palavras. E quando a gente menos percebe, estamos fazendo poesia no papel. E muito fora do papel também. Então, lembrando, hoje é o dia do coração, acessamos emoções fortes aqui. E o Zentangle, ele sempre nos indica para começar as práticas com uma emoção regeneradora, uma gratidão, uma apreciação. Então, agradeço com todo o meu coração sempre a presença de vocês aqui. Me faz muito feliz essa troca de energia que temos todas as segundas-feiras. Seguiremos no Pausa Zen. E também seguiremos construindo e crescendo a nossa comunidade do Permita que a Caneta Calme Sua Mente, uma comunidade de Zentanglers que falam português. Aí, eu acho que a meta é fazer a maior comunidade de Zentanglers que falam português. Juntando, nos reunindo. Nesse primeiro momento estamos todas online, quem sabe a gente faz encontros presenciais também. Então, vamos acessar agora a energia do nosso coração, nesse Dia Mundial do Coração. Então, pode, quem quiser fechar os olhos, fazer uma inspiração, uma expiração. Então, acalma um pouquinho. Lembra de algo para agradecer. Todos temos algo para agradecer. Acesso. Pode ser uma memória, lembrança de alguém que você ama, de algo que te faz feliz, um bichinho de estimação. A Nina tá sempre aqui comigo. Agradece por poder acessar conhecimentos tão bonitos que compartilham conosco. A gente bebe na fonte e a gente leva e distribui também para mais e mais pessoas. Isso é muito bonito. Então, inspira, expira. E a
cada inspiração e expiração, me conecto mais e mais comigo mesma. Diminuo os ruídos lá fora. Acesso o meu centro. Então assim a gente vai mandando mensagens, acalmando a respiração, acalmando o nosso coração. Mente, estou bem. Então pode repetir uma inspiração e uma expiração. Pode abrir os olhos. Desejo uma noite tranquila, restauradora para todas. E deixo o convite para vocês decidirem com o coração se é o momento de se juntar agora conosco no PECAM. A gente vai receber vocês muito bem aqui. Beijo, meus queridos. Até a próxima segunda-feira. Qualquer dúvida, fico à disposição também pelo direct, tá? Boa noite a todas. Fiquem bem.